A diferença entre uma esposa troféu e uma prostituta é o anel. Prostituta são as mulheres que transam, ficam sem compromisso nenhum. Eu acho que se for uma mulher vivida, ela não vai querer casar com um cara que não tenha condições. Meu marido foi embora com uma prostituta. Eu nunca tive pai presente. Acabou o império Nat Beauty. Não, acabou não. E aí, Acabou você não tem um homem... Não, tava devendo 200 mil, nome no Serasa, carro com busca e apreensão. Não era nada. Ele Então, quer uma esposa cheirosa, unha. Mas ele também quer isso da prostituta. Sou interesseira, então vou gastar o que é dele mesmo. Mas você é a favor da mulher casar com fudido? A decisão final é sempre minha. Eu não acredito. Um homem cristão, ele vai te tratar igual uma rainha. Quantos cristãos a gente não vê traindo, matando? Eles não pensam duas vezes. Mas eu não sou qualquer um, eu sou a mulher troféu. O dinheiro é dos dois, Não é dos responsabilidade. Será que essa mulher não tá lutando por uma melhora? Até quando chegar e não ter mais o que fazer? Dinheiro na mão. Calcinha no chão. Eu sou Natália Martins, hoje sou CEO do grupo Natália Beauty. Já fui uma mulher completamente dependente financeiramente, cresci num lar de mulheres muito dependente financeiramente e acredito que essa dor se transformou na minha maior missão. E hoje estou cercada por 30 esposas troféu. Se a mulher não trabalha, ela não tem liberdade. Oi, tudo bem? Tudo bom? Ana Cláudia de Manaus. Tudo bom, Ana? Tudo. E aí? Bom, eu possivelmente não acredito nisso, porque nós mulheres não dependemos de homem para nada, né? E eu sei como eu sou mãe e cuido da minha filha, cuido do meu marido. E eu acho que, tipo assim, eu só não tô trabalhando porque eu não quero mesmo. E como eu já passei 10 anos só trabalhando, cuidando do meu marido, eu acho bom ele também, Mas sabe, hoje você cuidar não de tem mim. renda, você depende Não, financeiramente, porque você falou que não depende de homem pra nada. Não dependo Mas hoje, dele. se você quiser ir embora de casa com Posso. seu filho, como que você vive? Qual é a sua renda? O que que você construiu? Bom, possivelmente eu só deixei por causa da minha filha, né, para eu me poder cuidar dela, ficar mais com ela, mas não tem nada a ver de eu não querer trabalhar, eu trabalho se eu quiser e eu mando nele. É, mas não é bem assim. Quando a gente fala eu tô falando de liberdade financeira. Porque alguma vez você já deixou de comprar alguma coisa? Então, Obrigada. ó. E aí, me conta. Bom, realmente eu acredito que mulher não tenha liberdade, porque o trabalho dignifica a gente, com É. certeza, né? E aí, quando a gente é casada, a gente depende do dinheiro do marido para tudo. Como que você vai ter uma independência se você tem que pedir o dinheiro para essa pessoa? Exato, é isso Se que eu tô você defendendo. depende totalmente dessa pessoa. Exato. Fica bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode achar outros meios, né, de ter essa tal liberdade. Tá. A gente pode. Tudo bem? Tudo bom, Nath? Qual que é seu nome? Natália, Nome sou xará. lindo. Bora, Nath. Meu nome é Natália, eu tenho 34 anos, eu sou dona de casa e eu decidi participar porque eu acredito que o papel da dona de casa muitas vezes é desvalorizado pela sociedade. O que que você defende nessa situação onde a mulher que não trabalha não tem liberdade? Por quê? O que você considera liberdade? Liberdade de falar não, liberdade de sair se ela quiser, liberdade de ir embora, liberdade de comprar o que ela quiser, liberdade de simplesmente dizer não. Porque eu cresci num lar onde eu vi a minha mãe ficar num relacionamento por anos, porque ela tinha 5 filhos e não tinha como sustentar nenhum deles, então ela ficou nesse relacionamento que acabou com a vida dela. Aí eu acho que é um problema do relacionamento, porque eu vivo num extremo oposto desse relacionamento, onde meu marido me valoriza, onde o que eu faço dentro de casa ele vê com bons olhos, né? Então, a liberdade para mim
por exemplo, o salário do meu marido, ele não considera é o meu salário, é o nosso salário. Então, Mas você tem que justificar os seus gastos. De alguma forma, né? Ele não te pergunta se não, você eu quer. tenho um cartão de crédito adicional do dele, porque ele confia em mim. Ele sabe, eu não vou gastar o dinheiro que é nosso de uma forma irresponsável. O dinheiro é nosso, então eu vou gastar com aquilo que eu sei que é necessário. Eu Com vou gastar certeza. com aquilo que vai fazer diferença na minha casa, com o supermercado, com as crianças, com o dentista, com o remédio. É claro, às vezes, fiz aqui minha unha de gel, mas eu não preciso justificar pra ele. Quando eu chego, ele olha pra minha unha e fala: "Nossa, que linda, amor, você fez sua unha, como tá bonito", né? Ele gosta que eu me cuide também. Então, eu sei que essa talvez não seja uma realidade de todas as mulheres, mas Você sabe que 52% das mulheres que sofrem abuso, que é um número gigante, e quando eu falo abuso, é psicológico, é físico, é patrimonial, né? E tem um de internet também. Todas elas, 52% delas não trabalham, por isso não podem sair desse relacionamento. Então, a sua realidade talvez seja uma realidade muito diferente, muito específica. Mas mesmo assim, tá? Como mulher, eu ainda defendo que toda mulher tem que ter o seu dinheiro de alguma outra forma. O marido dá, legal, mas talvez você um dia fique brava com ele, não se imponha tanto, porque precisa de um dinheiro de justificar algo na outra semana. Eu vivi muito isso. Nath, eu já trabalhei fora. Eu sou formada em marketing, fiz na USP. Eu fiz intercâmbio em Boston, morei 9 meses em Boston. Caramba! Eu fiz curso em Harvard. Eu falo inglês fluente e eu, por muito tempo, assim, me via como uma pessoa que seria uma mulher de carreira, uma mulher de negócios, tal. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais, eu trabalhei em empresas que eu cuidava de Que contas carreira! grandes, eu cuidava de Vivo, eu cuidava de Bob's. E aí vieram os filhos. Tá. E aí, Você não sente falta dessa identidade sua não, porque fora a quando eu maternidade? estava lá na empresa, a minha cabeça estava na minha casa, né? Quando os meus filhos nasceram, eu continuei por um tempo trabalhando. E eu não conseguia dar o meu melhor, nem aqui e nem ali. Porque quando eu estava no trabalho, eu estava pensando nos meus filhos. Quando eu chegava em casa, eu estava pensando nos problemas do trabalho. E quando eu decidi me dedicar à minha casa, à minha família, eu sinto que eu entrego integralmente tudo o que eu posso aqui para eles e que esse é o meu legado. Esse é o... Eu não vou ser valorizada, nunca vai aparecer numa revista Forbes as 10 melhores mães do mundo, né? Isso ninguém vê. Mas eu sou valorizada por eles. Então, quando o meu filho vem e fala: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo", porque eu sentei para assistir Harry Potter com ele e ele ficou super feliz, é uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Porque quando eu chegava do serviço, eu era 2 horas de trânsito para chegar. Depois, 2 horas de trânsito para voltar. E aí você Quando eu ficava chegava muito em fora. casa, eu tinha que ainda fazer um monte de burocracia. E aí você tinha que cuidar da casa, deixar tudo em ordem, os filhos, que é um trabalho que geralmente não existe uma ajuda assim muito explícita dos maridos. Mas meu marido é parceirão. Ele é. Mas só que mesmo assim, é muita coisa, né? Porque você chega... Eu tava pré-diabética, eu tava com sobrepeso, eu tava com estresse, eu tava ansiosa, eu tava assim, na beira de um burnout. Quando você era criança, qual era o seu sonho? Você falava que queria ser o quê quando crescesse? Chiquititas. Sério? Porque a gente deixa de sonhar em algum momento, né? Quando a gente Sim. casa, a vida vai acontecendo, todos esses problemas, os filhos. A gente esquece um pouco dessa infância, dessa menina que sonhava em ser algo. Sim. Mas aqui não. na sua situação, quando a gente diz esposa troféu, né? Aquela esposa que não trabalha, que não pode trabalhar, que não tem consciência nenhuma, que não tá nem aí com as coisas financeiras. Você, então, é uma esposa, uma parceira, uma sócia do seu marido, se a gente parar pra pensar. Isso, eu vejo minha casa, o meu lar como uma empresa. Sim. E eu sou CEO dessa empresa. Sim, com Para o certeza. meu lar dar certo, para os meus filhos darem certo, eles dependem de mim. Então, para mim, não tem dinheiro no mundo que vai pagar o fato de meus filhos crescerem e eu ver, nossa, eles são bons maridos, E eles se o seu são marido bons for cidadãos. embora? Porque pode acontecer.
tá? A gente vive num mundo que pode acontecer. E um dado muito interessante é 96% dos brasileiros não confiam nos outros. Então, lá no fundo, se ele for embora, como você fica? O que você faz? Como eu falei, eu tenho, né? Eu tenho estudo, eu fiz a opção de Tá. ficar em casa. Mas é que é uma hipótese que pra mim não vai acontecer, Nath. Eu tenho um filho que tem uma síndrome rara. Quantas mães que têm crianças com deficiência que veem seus maridos irem embora? E meu marido, nessa situação, tá ainda mais perto. Meu marido trabalhava 15 dias embarcado em plataforma, 15 dias em casa. Quando a gente teve o Isaac, nosso segundo filho, ele falou: Linda, não vou mais ficar em plataforma. Vou ficar aqui com você. Eu falei: por favor. E aí, então, assim, eu não consigo imaginar meu marido indo, porque é isso, a gente vive nessa parceria de que a gente acredita que juntos nós somos mais fortes, de que se um cair, o outro levanta. Então, é um relacionamento que eu vivo. Muito bom. Nesse caso, você tem realmente uma sociedade com ele. Mas ainda, aí mesmo assim, para mim tem que ter a sua renda, a sua fonte de renda. Mesmo que seja em casa, com os seus Eu filhos. vendo Mary Kay, Nath. Ah lá, pronto, gente. Tem uma fonte de renda aí, lá no fundo. É. Você tem o seu dinheiro Mas, que você assim, ganha, é que você uma faz o que coisa você quiser. eu faço mais por nos tempos livres, no tempo vago, mas não é um compromisso que eu tenho de levar sustento para minha casa. Entendo. Eu acho que esse que é o peso que se coloca em cima da mulher, que aí a gente gera também homens fracos. Quando a gente tira esse peso do homem, a gente vai gerar um homem banana, né? É que não é todo homem ou toda mulher que tem essa opção, né? De ter alguém que seja tão provedor assim a ponto de deixar muito livre. Mas todas as mulheres que eu conheço que dependem do homem financeiramente, em algum momento elas não se sentem livres para gastar, ou para sonhar, ou para serem protagonistas. Em algum momento elas questionam a identidade. Então, se você diz que está vendendo Mary Kay, que é legal, que eu acho muito legal, se você está em casa trabalhando, mas tem ali o seu dinheiro, a minha preocupação é essa, porque... Mas, ó, vou te falar, a Mary Kay mais me dá prejuízo. Ah, mulher, não fala isso. Verdade, porque eu pego o cartão do meu marido e falo: lindo, vou comprar aqui a Mary Kay, vou fazer um evento. Às vezes eu nem vendo tudo do que eu comprei. Tipo, eu faço mais por um hobby, por ser uma coisa que eu gosto, sabe? Eu acho que a mulher devia trabalhar por uma coisa que ela gosta, por um hobby, não com a missão de, tipo assim, se eu não levantar, se eu não acordar cedo. Quer dizer, mesmo sem trabalhar fora, a gente acorda cedo porque arruma a Filho. lancheira das crianças e leva pra escola. Eu falo e que leva... cuidar da casa é um trabalho sem benefício. Exatamente. Porque você acaba sendo funcionária, mas não tem INSS, não Não, é tem sem seguro-desemprego, não É. tem... Né? O homem constrói tudo isso. Sem benefícios. Aí, por exemplo, o meu benefício é ver meus filhos crescendo. Sim. É ver o primeiro passo, é ver o primeiro tchauzinho, é ver o primeiro beijinho, né? Pra mim, esse é o maior benefício. Sim, tem também, mas estou falando financeiramente, de liberdade. Mas eu entendi seu ponto. Faz sentido. Ela me dobrou aqui, cara. Sabe, eu vou embora. Ela vai trabalhar comigo também. Não, eu? Mulher, não posso. Amor, jamais. Não, eu sou casada, maravilhosa, feliz. Encontrei o amor da minha vida. E tem filhos, Nath? Eu tenho 2 meninas. E eu sou muito feliz hoje, mas livre. E ó, te falar uma coisa. Eu nunca senti a liberdade como eu sinto hoje, podendo fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, falar não, falar sim. E não é uma competição, é liberdade. Porque quando a gente é livre, a gente realmente se conhece. Enquanto a gente não tem essa liberdade, a gente depende muito do outro, do humor do outro, da vontade do outro, de como o outro está. Eu lembro de várias vezes eu tendo que pedir cartão pro meu pai ou pro meu ex-marido, que eu tinha que agradar ele. Então, se ele estava de mau humor, não ia pedir naquele dia. Se ele estava de bom humor, eu ia tentar iniciar uma conversa. Então, às vezes, eu até estava brava com algum comportamento dele, mas eu não falava, porque no dia seguinte eu ia pedir dinheiro para comprar alguma coisa. Então, é esse tipo de liberdade que eu não tinha e que eu senti com a financeira.
E eu falo que o primeiro grau de liberdade de uma mulher é a financeira. Mas você tá me dizendo que você já teve essa liberdade e que hoje você escolhe não ter, mas que se amanhã você tivesse que voltar a trabalhar, você tem essa liberdade de escolha. Tenho, Então isso é ótimo. É. Isso é ótimo. Melhor dos mundos. verdade. Maravilhosa. Obrigada, Nath. Obrigada a você. É muito difícil brigar comigo. Então, mas eu não posso ser. A minha experiência foi assim, algo surreal. Eu não vou esquecer o que eu vivi aqui hoje. Eu aprendi muito com essas mulheres também, apesar de não concordar com a opinião delas, porque eu realmente acredito e não tem nada que me faça mudar, que toda mulher tem que ter a sua independência financeira, ela tem que ganhar o seu próprio dinheiro, tem que ter a sua fonte de renda, senão ela fica sujeita a alguém decidir por ela, um homem mandar na vida dela, dar a palavra final. Foi incrível. Senta aqui, senta aqui. Você pode repetir quantas vezes você quiser, você pode vir agora, na próxima. Vem cá. Sente aqui. Qual que é o seu nome? Érica. Prazer, Érica. Vamos lá. Eu vou fazer um questionamento na questão do que a amiga estava falando, né? Entendo toda a questão dela. Eu também, no meu caso, estudei e tudo mais, né? Quando virei mãe de família, passei a ficar em casa. Meu marido sempre cuidou de mim, dos meus luxos e tudo mais. Aí, o que acontecia? Meu dinheiro, né? O que ele me dava, olha, isso aqui é pra você, pra fazer suas coisinhas. Eu sempre fiz uma reserva. Sempre deixei uma reserva. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, esse dinheirinho da minha reserva, ele ficava ali guardadinho, onde só eu sabia, né? Certo. Mas com o passar dos anos, eu falei, eu preciso passar isso pra alguém, dessa reservinha que eu tenho, em questão de eu estar esse tempo todo, em casa, sem trabalhar, e ele ali, né, me sustentando, coisa e tal. E eu falei, eu preciso falar pra alguém, porque o tempo tá passando. E eu já tô pra fazer 50 anos, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí, meus filhos? Então tá. Essa coisa de eu pensar nessa reserva, tipo, Deus sabe todas as coisas, né? Porque, tipo, acontecem coisas ilusitadas na nossa vida. Sim. O que aconteceu comigo? Eu nessa minha rotina de vida, sempre fazendo ali as minhas reservas, mas estudando, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, transista, né? Sempre, né, fazendo um cursinho, aquela coisa, mas vivendo ali uma vida totalmente estável, tranquila, sendo sustentada primeiro pelo meu marido, os filhos todos estabilizados, estudando. Tudo bem. Porque eu fui mãe muito cedo, eu casei com 15 anos, né? E meus filhos já são todos hoje, né? Cada um cuida da sua vida, tem a sua casa. Um belo dia ele saiu pra jogar bola, ele teve um infarto fulminante aos 42 anos. Então, como eu fiquei? Com a minha reserva. Você entendeu? É. Essa reserva de alguma porque coisa, Pode. ela assim, me serviu. Óbvio que a gente não quer isso. Sim, Mas é a um gente fato. tem que contar analisando os dados, tá? Dados. Exato. Dados. Então, a maioria das mulheres, quando não tem renda e acontece de se separar ou do marido falecer, ela regride e fica até em estado de vulnerabilidade com os filhos. Então, a minha preocupação é essa com as mulheres e essa é a minha missão. Você é interesseira se quer casar apenas por dinheiro. Nath. Essa frase, o que ela significa? Se você já casa sabendo que ele vai ser o provedor e por dinheiro, isso é interesse. Com certeza. Concordo, Você absoluta. concorda? Claro, se você tá casando por dinheiro, você é interesseira. A gente entra num relacionamento por amor. É por admiração, Você acha que tem mulheres por que casam por respeito. isso? Tem, com certeza tem. Tem mulheres Muitas, né? que… Deve ter. Aí você vê tantos velhinhos com as novinhas aí. O velho do iate lá. Com certeza, tem muitas mulheres que casam por isso. Mas, aqui, no nosso contexto aqui, eu acredito que quem tá aqui defendendo o papel da esposa, ninguém aqui casou por dinheiro. A gente casou, quer dizer, não sei, né? Mas eu casei por amor ao meu marido, né? Eu acredito que num casamento, a gente se casa porque você vê no… Gente… Aê!
Oi, Natália. Vai, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Te admiro muito. Eu sou a Mariana, tenho 26 anos, trabalho como influenciadora. E eu decidi participar do debate para ouvir novas opiniões, né, debater sobre o assunto. E eu discordo. Eu acho que quando o homem tem muito dinheiro, ele não vai querer ver a esposa se matando, trabalhando, às vezes para ganhar um salário mínimo, ou trabalhando ali numa escala de CLT 6x1, ou 10 horas por dia. Então eu discordo. Eu acho que quando ele tem dinheiro, ele vai querer a mulher perto dos filhos. E, Mas a consequentemente, pauta é, a mulher que casa por dinheiro, ela é interesseira? depende. Por quê? Depende. Acho que se for uma mulher vivida, que já sofreu muito na vida, né, ela não vai querer casar com um cara que não tenha condições. Ela vai continuar ali, se matando, trabalhando. Mas, de novo, tudo por dinheiro. Eu não faria isso. Mas eu entendo quem faz isso. Entende? Que falta, né, a independência Isso, dela falta e ela tem que ir pra independência, isso. falta um pouco de garra e aí algumas mulheres acabam indo para esse lado, entende? E às vezes se o homem concorda, é porque o homem não quer ver a mulher trabalhando. É, isso acho é que é isso. bem ruim, né? É. E você concorda quando a palavra final é do homem, quando ele que ganha o dinheiro? Você estava falando disso, né? Sim, se eu sou submissa ao homem, A palavra final a é palavra final muitas das vezes é dele, mas a mulher dele. Aê! Qual que é seu nome? Mariana. Mariana, me diz, você concorda com o fato de que a mulher, se ela casa por dinheiro, ela é interesseira? Concordo. Você concorda? Concordo. Ou você acha que tem mulheres que a única opção dela é essa? Na verdade, só quem for tonta que não gosta de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Com certeza eu juntaria o útil ao agradável. Ficaria assim, com o cara, mas assim, tem que ter muito dinheiro para eu ser uma Virgínia da vida, ter babá, ter empregada, ter todo mundo que faça tudo por mim. Claro que eu quero viajar, sim, com ele me bancando todinha. Mas a Virgínia construiu dela. Construiu, sim, mas o que ajudou a Virgínia? O Zé Felipe, que Eu acho que foi ao aumentou. contrário aí, né? Nessa relação. Não? Enfim, não sei. Tô dizendo que eu quero ser rica que nem ela. Maravilhosa. Então tem que ser independente. Ganhar o seu dinheiro. Não, mas é mais fácil ele me sustentar do que eu me matar, né? Se ele já tá ali e gosta de mim, então vou gastar o que é dele mesmo. Não vou mentir, não. Sou interesseira. Gente. Ela sumiu. Mentira. Obrigada. Qual que é a pauta mesmo? A mulher que casa por interesse, por dinheiro. Não, a mulher que casa só por dinheiro, ela é interesseira. Você é Eu interesseira. gostaria de ter um homem, sim, que realmente tenha dinheiro para bancar, certo? Para me cuidar da minha beleza. Porque assim como existe mulher interesseira atrás de dinheiro, existe também muito homem interesseiro. Que eu falo que é o quê? Que ele vai atrás de beleza, ele vai atrás da mulher, que ela é bem vestida, que ela é bem arrumada, E entendeu? aí ele tá com ela por isso. Por Então interesse. existe um interesse das duas Das partes duas aí. partes, exatamente. Ambos interesseiros. Ambos interesseiros. Olha. É a minha opinião. Sim, lógico. Tem muito homem aí pra você ver que tem 50 anos e ele sai desfilando com a novinha do lado dele. Não é interesse? Ele é interesseiro Dos dois, também. né? Dos dois. E você Tanto concorda da com parte isso? dele quanto da parte dela. Eu acho que a mulher também, ela tem que ser independente, minha opinião. Ela tem que correr atrás do dinheiro dela. Não viver em pró. Mas se realmente, se ela encontrar um cara que diz que quer dar uma estabilidade de vida financeira pra ela, por que não? Cara, posso contar uma história? Pode. Uma história? Tem Sim. uma amiga minha, conhecida, e ela foi amante de um homem por muitos anos. Sim. 30 anos. E ele pediu para ela sair do trabalho, que não precisava mais trabalhar. Ele dava tudo para ela. Tudo, absolutamente. E ele abria mão. Dava o cartão, ela podia gastar o que quisesse. Pagou a faculdade dos filhos. Foi aquela vida muito boa. Chegou no momento, depois de 30 anos, ele simplesmente falou que não queria mais ser amante dela.
Sabe como ela tá hoje? Trabalhando de Uber. Trabalhando de Uber. Todo o dinheiro que ela tinha era o cartão dele. Então ela gastava e ele pagava. E hoje ela tá como Uber. Então é muito perigoso. A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Foca em garantir o seu. Exatamente. De Concordo verdade. também. Foca em garantir o Mas a seu. opinião, como existe muitas mulheres que casam por interesse no bem material, existe muito homem também aí que casa por interesse, que Na beleza. às vezes nem casa, às vezes ele é interesseiro pela beleza dela. Porque, assim, dizem que beleza não se põe na mesa. Mas você tem que andar com uma pessoa que, né, que deixe você bem É o visto. troféu. O troféu. Ele é o troféu ela é o troféu dele e ele é o troféu dela. Ambas as partes. Olá. Oi. Eu discordo. Eu casei por amor. Eu acho assim, gente, pelo amor de Deus, né? Que mundo que a gente tá? Então, O amor não existe mais, então? o amor é raridade. O amor é um almoço, é uma janta? O amor é o dinheiro no bolso? Não, eu discordo Mas casou plenamente. por amor, mas eu ouvi aqui uma frase muito boa. Ela falou, mas amor não enche barriga. Não enche barriga, mas se você Vocês ajudar ouviram o isso cara, da mãe de vocês? Já, a vida toda. Seja independente, ou A vida casa com um toda. homem rico. Não, independente eu não vocês não digo. ouviam. É lógico que é bom você ter uma pessoa que te ajude, uma pessoa que pague o jantar, que uma pessoa que... Mas, se não existe amor, cara, casar só por interesse, eu acho que é uma coisa muito Só vazia. por dinheiro. Só por dinheiro. Então, assim, poxa, eu casei, meu marido não tinha nada. Era um Zé Ninguém. Ele ganhava um salário mínimo na época, eu ganhava 5. Né? Então, quem era provedora na época? Né? Na época. Só que isso inverteu com o tempo. Você Eu se arrependeu casei, em algum momento? nenhum momento. Do tipo, putz, poderia Não, eu continuar? faria tudo de novo. Eu casaria hoje por amor. Que bom. Eu amo tudo, eu amo tudo em minha volta, eu amo criança, eu amo gente. Eu prefiro pensar que ainda existe gente honesta, existe gente boa. Eu só desacredito quando me provam o contrário. Aí a conversa muda. Mas eu sim, eu casaria por amor. Muito bom. Se alguém quiser sentar. Maravilhosa. Não sei quem falou que amor não enche barriga, enche sim. Vivi de amor, engravidei cedo. Acho que é isso. Eu sou a Valéria, tenho 37 anos, sou autônoma, trabalho com venda de roupas no momento. Decidi participar porque eu estou me ressignificando, estou aberta para o novo e ouvir opiniões diferentes, coisas diferentes, é o que eu busco no momento. Tô segurando até hoje, 18 anos, graças a Deus vai entrar na faculdade, minha princesa. Mas assim, tudo tem que ter interesse. Se não tiver, vai ficar para trás. Só por dinheiro aí é difícil, né? Porque eu acho que é um conjunto. Eu vou cuidar da roupa dele, vou cuidar dos filhos. O que você vai me dar em troca? Não sou sua empregada. Não sou Mulher Maravilha. Então você... Tem que ter uma troca. Sim. O que você vai me proporcionar? É o interesse manicure não vai mútuo, na né? minha porta fazer... Vem aqui que hoje eu vou fazer unha pra você. Sobrancelha também não. Eu raspo meu cabelo por opção, mas as minhas laces estão em casa. A hora que eu quiser... Você coloca e... Eu quero. Não interessa pra deixar no guarda-roupa, eu quero. Porque se ele não fazer pra mim, ele vai fazer na rua. E a rua tira sem dó. Então você pensa assim, vou gastar todo o dinheiro dele pra não sobrar nada. Vai ir com a cueca rasgada. Se quiser, pode pegar. Mas os meus filhos têm que ter do bom e do melhor. Eu também, quando eu entrar numa loja, quando eu falar eu quero, eu quero. Não quer uma mulher cheirosa, limpinha, né? Na hora lá do chá. Exato, tem que estar cheirosa. Aí, de graça. Tudo de graça, de empregada. Depois da minha primeira relação, da minha filha, nada mais é de graça. Dinheiro na mão,
Calcinha no chão. Imagina o seu marido assistindo isso. Eu falo pra ele, ó. Ele sabe que você veio aqui, que ele falou. Eu falo pra ele que às vezes quando ele estiver muito nervoso, gente, ai, ó. Vai, Não fala. posso contar tudo, né? Pode. Quando ele tá muito nervoso, eu falo, vou te dar seu calmante. Eu vou falar 1, 2, 3. Não deu um tempo. Qual que é o calmante? Cada um com a sua pele. Gente, Maravilhosa. minha filha vai me você é matar. maravilhosa. Chifre, pau e água. É. Eles não pensam 2 vezes. Kim Kardashian, chifruda. Beyoncé, tudo com cinturinha. Não tem padrão, não tem cintura, não tem mulher magra, não tem mulher gorda. Não, exato. Homem não quer saber se tem cabelo, se não tem, se é magra, se é gorda, se é preta, se é azul. Homem não quer saber. E aí, quando chega a minha vez, eu não tô poupando ninguém. Eu tenho que me poupar. Não vou fazer isso porque pra mim não tá legal. Do contrário, eu vou ficar cantando música pra homem barbado que não sabe tratar mulher? Eu não. Ele não dá bom dia? Tem muita gente aí que tá dando bom dia. Nossa. Não vai levar uma flor pra mulher? Um chocolate? Tem muita gente disposto a dar. Então, assim, você quer mulher? Você tem que cuidar. Tem que bancar. Mulher é luxo. Não quer? Vai ficar com homem. Até os homens estão querendo, né? Uma academia, um milkshake. Ninguém tá fazendo mais Você nada acha de que o graça. homem tem que bancar a mulher? Até os homens, hoje, ninguém tá fazendo mais nada de graça. Até eles querem ser bancados, né? Hoje. Aí eu sou plus size, sou. Mas eu não sou qualquer uma. Eu sou a mulher troféu. Maravilhosa. Posso ir? Olha. Seu marido vai assistir, olha só. Pois é. Já perdeu o caixa A sua, ela do caixa 2, né? Você vai perder. O homem que banca, a mulher que casa por dinheiro é interesseira. Eu não quero casar com um homem rico, eu quero casar com um homem que, se ele tiver R$ 5, ele vai comprar uma casquinha pra ele e pra mim. E ele vai pensar em mim, ainda que ele não tenha condições pra isso. O real não é o interesse, é o que o homem faz pela mulher, mesmo ele não tendo. O homem não precisa ter milhões de reais, mas o pouco que ele tem, ele vai levar você ali pra comer um hot dog. Isso. Vem. Nós não somos burras, né? Nós somos mulheres maduras. Pensem comigo. Ai, porque eu não sou interesseira, porque eu amo. Gente, claro, você junto o útil ao agradável. Eu não vou pegar um capenga, uma coisa horrorosa, não. E outra, vocês falam tanto isso, né? Que hoje os homens estão extremamente interesseiros. Eles chegam assim hoje em você. Você tem carro? Você mora sozinha? Tô mentindo? Então, assim... Mas tem muitos. Gente, pelo amor de Deus, mulheres, nós temos que ser espertas. Por que você acha que eles estão assim? Porque eles estão mal acostumados. Por culpa, acredito eu, também das mulheres. Entendeu? E é isso. Então, é o seguinte... Homem tem que sustentar a gente, sim. Porque senão eles com bananão mesmo. É eles que têm que bancar. Nós somos caras. Mas ele somos pode muito bancar. caras. O meu marido pode me bancar. Mas eu ainda quero ter o meu dinheiro vindo da minha fonte. Tá certo, você pode ter seu dinheiro. Você fica aí à Exato. vontade, linda. Eu não, eu quero ser toda sustentada, linda, maravilhosa, fazer minhas coisas, ter minha boutique, meu negócio. Ser esposa acabou. troféu, maravilhosa. Sim, esposa troféu, linda e maravilhosa. Obrigada, era só isso que eu queria dizer. Beijo. Ou você faz minha sobrancelha. Sendo assim, Meu nome é Daiane, eu tenho 38 anos, sou a esposa troféu e eu decidi participar porque tem ainda muito tabu da mulher que escolhe ser troféu, escolhe ser bancada pelo marido. Natália, é só uma réplica. Você tá perguntando à mulher se ela é interesseira. sim. Mas você é a favor da mulher casar com fudido? Não. Nunca. Então, Mas se é só casar por dinheiro, não é questão de ser fudido, não. É questão dele ser só por isso, entende? não, mas só por isso. Tem muitas que casam. Tá, mas assim, hoje em dia amor nem tá vingando.
Ah, por quê? Claro Não, que tá. porque assim, não, é muito difícil, porque é como você falou, a sua pauta o tempo todo foi o medo da mulher é ser largada, o medo da mulher ser, viver depois dependendo do homem e tal. Então, se a mulher já casa com esse medo, então ela já tem que arrumar um homem provedor para ela ter alguma Mas coisa. mesmo que ele seja provedor, o dinheiro não é dela. Não, como eu falei, quando casa é dos dois, então é dela sim. Mas só que daí, quando a mulher ela vai casar com fudido, então ela tem que casar sim com interesse de alguma coisa, porque ela vai casar com fudido por amor. É pra bancar, ele bancar ela, né? É ela que vai bancar ele. A diferença entre uma esposa troféu e uma prostituta é o anel. Isso aí. Eu tô atrás de você, eu puxo seu cabelo. Não pode puxar não, mulher. Olha, é um carro aqui, hein? Eu quero saber por que a diferença é essa de uma mulher prostituta com uma mulher troféu, é só o anel. Quando a gente fala essa frase, o sentido é a mulher que é prostituta, ela serve com o tempo dela, prazer, corpo, beleza, tempo. E a esposa troféu também, nesse caso. Sério? Não, pelo A esposa troféu, onde ele acha que ela é um troféu, que leva pra lá, desfila pra lá e pra cá. Ele controla, paga Ele os controla? gastos. Não, eu não tenho problema de controlar os gastos, porque uma esposa troféu mesmo, o marido nem liga porque ela gasta. Eu tenho. Liga sim. Não liga. E duvido que. Gente, impossível. Não liga, não ele são não pegar o todos. cartão e falar: o que não foi isso são aqui todos, nessa isso loja? eu te garanto. Não é isso eu te possível. garanto. Não, eu passo por isso, eu te garanto que não são todos que ligam pro que você gasta. Eu mesma tenho total liberdade de entrar na conta dele, ver o quanto entra, o quanto sai. E eu garanto pra você que é pelo contrário. Quem controla o dinheiro sou eu, o dinheiro dele que ele ganha. Mas o dinheiro que ele ganha. Mas eu controlo. Mas se ele ir embora? Se ele ir embora, ele vai me pagar uma pensão, porque eu estou ali com Tem ele. certeza? Quando eu me Absoluta. separei, eu fiquei sem pensão. E ele falava que nunca ia deixar, que ia cuidar. Mas aí Acabou. a justiça. Porque enquanto tá junto. A justiça. E outra, tudo que ele, se ele for embora, tudo que nós construímos juntos, eu tenho direito, eu vou ficar com a metade. E aí daí eu ressurjo da Fênix e vou viver minha vida. Mas enquanto eu tô com ele, a obrigação é dele. É separação total de bens ou comunhão total? Separação total de bens. Separação total? É. Então você não tem nada. Não, comunhão Mulher. total de bens. Eu tenho direito de tudo que é dele. Mas aí você sabe que a comunhão, às vezes, tem casais que ficam juntos, não são mais felizes, porque é comunhão total de bens. Não separa pra não ter que separar bem. Mas e qual. Não, eu vou ter a minha metade. E qual o problema de eu começar do zero com o que eu fiquei? Tipo assim, sozinha. Esse é o problema, entende? Não tem problema nenhum. O importante, o feliz é agora. Por exemplo, a moça citou que o cara morreu. Pode ser eu, pode ser ele. Então, assim, o feliz é agora. E agora eu quero viver isso. Não quer dizer que eu sou uma prostituta, porque ele não manda em mim. Porque eu faço minha academia, eu faço o que eu quero com o dinheiro dele. Você se cuida? Eu me cuido. O dinheiro dele, tudo que eu quero é com o dinheiro dele. Então, ele tem a obrigação de E me você não manter. sente vontade de ter o seu dinheiro? Não, porque eu tenho total liberdade. O dinheiro dele é meu. Eu entro na conta, são contas conjuntas, e eu gasto com o que eu quiser. Pelo contrário, eu garanto pra você que quem dá satisfação, que quem gasta é ele. Isso eu te garanto. E você já trabalhou fora? Já trabalhei fora. Eu sou comissária, sou formada em Olha. comissária. Trabalhei como comissária durante um tempo e hoje eu não trabalho mais. Mas foi porque eu quis. Eu tive filho, né, aos 26 anos. E aí meu filho tem umas condições especiais, né? Ele também é uma criança atípica. E eu optei cuidar dele. E aí depois eu tive outro filho na pandemia. E eu fico em casa cuidando dos meus filhos. E vivo a minha vida e faço tudo. E ele não tem acesso nem ao direito dele, é o dinheiro dele direito. Eu que tenho, isso eu te garanto. E se você tiver que trabalhar hoje, começar a trabalhar, você tem total liberdade pra querer isso? Total liberdade para eu trabalhar, total liberdade de gasto, total liberdade de comprar o que eu quero. E se eu quiser sair, eu viajo com amigas, eu faço o que eu quero. Eu não sou esposa troféu, não quer dizer que o cara manda em mim. Quer dizer que ele me banca. É Mas totalmente você tem diferente. liberdade. Eu tenho total liberdade. Eu viajo com amigas, eu faço passeio, eu vou eventos, teatro, viagens pra fora, pra onde eu quiser ir, e é com o dinheiro dele. E ele ainda tem que pagar alguém pra ficar com as crianças. Tem que ensinar todo mundo.
É sério. Agora, pra você é muito mais fácil. Por exemplo, você começou do zero, eu não sei como você começou, que você hoje é uma empresária de sucesso. Mas só que você hoje é muito mais fácil com a mídia você crescer e ter o seu dinheiro, porque hoje você é considerada uma rica famosa. É lógico que se eu tivesse uma oportunidade de estar rica, famosa, que nem você, eu optaria por isso. Ó, Mas só que nem olha o todo mundo é desejo no fácil. fundo. Mas eu comecei do zero. Não, você começou do zero, Eu não tudo era bem. nada disso, muito pelo contrário. Eu tava devendo 200 mil, nome no Serasa, carro com busca e apreensão. Minha filha pequenininha. Existia mídia nessa época? Não. Então, é isso que eu tô te falando. Hoje, com a mídia, é tudo muito mais fácil. Você não era tão rica como você é hoje com a Eu mídia. não era nada. Então, com a mídia, hoje tudo é mais fácil. Você ficou mais fácil de você ficar rica. Eu tenho certeza que depois que você estourou na internet, no Instagram, como eu te conheço de lá, você ficou muito mais rica. Então, pra você é muito mais fácil não desistir, é muito mais fácil falar. Porque você também tem pessoas que trabalham ao seu redor pra você. A gente Hoje não sim. tem. Então, Hoje a gente sim. não tem. Mas você pode construir, porque do jeito que você falou, se tivesse a opção, eu iria. E aí, você comparar a mim com uma mulher de boa índole, uma mulher honesta, uma mulher fiel, uma mulher que se dedica à família com uma prostituta, você tá totalmente rebaixando uma classe na qual nós escolhemos ser. Porque uma prostituta, e ainda mais se ela é uma prostituta, é problema dela. Ela tá trabalhando com o que é dela. É o corpo dela. Ela tem o Sim, limite dela. concordo. Então, assim, Por isso que a gente fala que a diferença é uma aliança. não é uma anel. aliança. Ela tá trabalhando. Quem tá bancando ela tá fazendo esforço de doar o corpo dela pra isso. Ela tá doando no corpo dela pra um cara desconhecido que tá usando ela. Ele é meu marido, ele não é desconhecido. Ele não tá me usando. Nós estamos num consensual de casal. É totalmente diferente de quem tá coisa. Muito bom. Obrigada. Bom, pra mim, prostituta são as mulheres que transam, ficam sem compromisso nenhum. Certo. Mesmo que não cobre. Essa sim. Porque o casamento é uma instituição por Deus. Ela não é uma instituição falida, como muitos veem. Não é os divórcios da internet. Na teoria, sim. Na teoria é isso mesmo. Mas na prática, é uma porcentagem muito pequena de pessoas E eu que vivem acredito assim. que ninguém aqui casa pra separar. A gente não casa já pensando na reserva. Ah, meu marido vai me largar. Mas tem gente que casa só pelo dinheiro. Muita Sim, mas gente. não é a maioria. Não é a Muitas. maioria. Aí que tá. Muitas, eu te falo com propriedade. Se Deus me livre eu casar e me divorciar, eu já trabalho desde os meus 16 anos. Eu já carrego uma casa nas costas desde os meus 16 anos. A gente não nasceu, a gente tem a capacidade de carregar o mundo nas costas, mas a gente não nasceu para carregar o mundo nas costas. E esse é o papel de quem? Do homem. Então, assim, a gente vai casar para não confiar, para achar que Você a não gente vai acha ser que essa coisa do abandonada. papel do homem e da mulher nos dias de hoje, eu entendo que aí a gente fala de homens bananas e tal. Sim. Mas não é um pouco injusto hoje? Porque eu já vi mulheres brilhantes se apagarem porque o marido era a estrela, o protagonista, e ela brilhante ficou simplesmente embaixo da asa. E chegou no momento que ela se arrependeu. Mas o que é estar debaixo da asa? É que aqui a gente está falando de homens ruins, homens tóxicos, mas um homem da família tradicional brasileira, um homem cristão, ele vai te tratar igual uma rainha. Será que é só Entendeu? porque ele é cristão? Quantos cristãos a gente não vê traindo, matando? Mas isso não é o próprio do cristianismo, né? O que é pregado no cristianismo, Por isso que eu tô te entendeu? falando que na teoria tudo é muito lindo. Tudo é lindo, inclusive ser uma esposa troféu na teoria é lindo. Né? Imagina, eu adoraria, assim, nossa, não tem nada, liberdade, tudo dinheiro, mas não é assim na Por realidade. que alguém vai casar pensando em separar? Mas porque tem gente que casa ter por uma interesse, reserva. tem homem que casa com a mulher porque ela é bonita e não trabalha, ele Mas vai aí a manipular. culpa é da escolha ruim que Por a pessoa isso, faz, sim, entende? exato. A gente tem que ser direcionada a casar com a pessoa certa. A gente tem que orar por isso, a gente tem que buscar por isso, a gente tem que procurar os benefícios que aquela pessoa tem. A longo prazo, né? Não é conhecer hoje, eu vou casar e a pessoa é boa e ponto. A gente tem que conhecer a fundo essa pessoa para não ter o divórcio. Porque o divórcio também é algo abominável aos olhos de Deus. Então ninguém vai casar pensando em divorciar. Mas e quando divorcia, o que acontece? Se divorciar, a gente tem a capacidade de correr atrás dos nossos próprios negócios.
Entendeu? A gente não vai ficar debaixo, por exemplo, acho que alguém falou de pensão. Eu não iria atrás de uma pensão. Eu vou abrir meu negócio, Foi eu o que eu vou fiz. vender bolo na rua, eu Mas aí vou que fazer tá, se eu alguma tivesse coisa, feito a minha entendeu? reserva antes, eu não teria passado tanta dificuldade quanto eu passei. E essa é a minha defesa. É que você não pode definir relacionamento, todos os relacionamentos não tô com o definindo. tóxico que você Não, teve, não tô. entendeu? Não tô definindo, não tô. Agora, o Hoje, seu marido, você não confia nele? Você não acredita que você vai passar o resto da vida com ele? com toda certeza absoluta. Se você, Absoluta. por exemplo, Deus me livre, você tem uma doença grave, você não pode mais trabalhar. Acabou o império Nat Beauty. Não, acabou não. E aí? Não acabou não, não acabou não. Você não tem um homem Não, ele tem, maduro, mas um homem hoje, suficiente para bancar você e mas hoje cuidar ele é de meu tudo? sócio. Nos negócios e na vida. E se não fosse, ele não tem caráter o suficiente para te bancar? Com certeza, mas eu não ia querer. Pra mim, ter que explicar o que eu faço, ou o que eu gasto, ou o meu sonho pra alguém é muito difícil. Mas você não tem que explicar como Tem. um homem é um bom homem. Dependendo do seu investimento, não. A gente nasce com a síndrome da guerreirinha já. A gente não nasceu pra ser guerreira. A gente nasceu pra eu ser nasci amada. pra ser guerreira. A gente Eu nasceu pra adoro ser amada. guerreira. É um peso que colocam nas nossas costas Não de é ter que peso, trabalhar, aí de ter que que cuidar tá. de filhos, de ter que limpar a casa, de ter que... É um peso. Então, depende. Hoje eu tenho o meu trabalho e eu posso ter pessoas que me ajudam a cuidar dos meus filhos, mas antes eu não tinha. Eu fazia tudo isso, mas foi uma fase. Mas você não Você pensa. acha que você seria uma boa esposa, você tendo que trabalhar, cuidar dos filhos e limpar a casa? Cara, por um tempo, sim, se fosse sim. Mas depois não. Não, porque eu ia construir exatamente. Porque é algo além do que você pode suportar sendo mulher. O nosso emocional é... A diferença entre uma mulher, uma esposa troféu e uma prostituta é só um anel. Discordo. Por quê? Porque eu cansei de ser Mulher Maravilha. O que é isso pra você? Mulher Maravilha é ficar fazendo as coisas em casa enquanto o marido trabalha e não cobrar por isso. Então você tem um salário. Claro. Dele? O que é meu... Não, calma. Mas você tem um salário. Não, calma. O que é meu, o que é dele é meu. Mas vem por ele ou vem por você? Vem por ele. Então. Ele quer uma esposa cheirosa, uma boa mãe, unha, sobrancelha. Mas ele também quer isso da prostituta. Lá ele vai pagar, vai comer. E com você também. Não. Você falou que ele te paga. Ele vai comer em casa, só que ele vai cumprir com a obrigação dele de homem provedor. Ele optou em ter uma família. Então ele tem que cuidar. Se ele achar que ele quer ir pra rua, ele vai pra um lado e eu vou pro outro. Mas e aí o dinheiro, como é que você faz pra ganhar? Caixa 2. Mas então, voltando no tema principal. Caixa 2. Porque imagina que muitas mulheres que vão assistir vivem em relacionamentos completamente abusivos e do qual elas não saem por conta de dinheiro financeiro. Então, a ideia, justamente dessa pauta, é levar para estas mulheres também essa consciência. Então, é muito importante também o que vocês dizem. Na minha opinião, é caixa 2. O mercado é 5. Vou gastar 1.000, vou guardar 4. Vou gastar 2, eu vou guardar 3. Mas concorda que ter que ficar fazendo sempre essa matemática não deveria Depende ser do assim? homem. Tem Sim, homem eu que não sei. precisa. Tem homem que não precisa cantar música pra ele, que ele sabe da obrigação dele. Quando ele não souber, mulherada, é caixa 2. Mas para você ir no salão comprar roupa, você tem que pedir para ele? Não. Você não Ele sabe precisa da obrigação explicar. dele. Ele sabe muito bem a mulher que ele tem. Então você vai, gasta o cartão e fala: Exatamente. fiz isso, fiz aquilo, não Eu precisa. já fui e já voltei. Você já trabalhou fora, você falou? Já. O que você fazia? Eu tinha uma marmitaria. Ah, é? É. E aí você encerrou? E aí eu cansei. Eu falei, eu vou cuidar de mim. Ninguém constrói um império sozinho. Não, A união faz a força, uma mão lava a outra. com certeza. Ele vai trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos, vou me cuidar e vou cuidar do dinheiro dele também. E se ele for embora? Aí, se ele for embora, eu tenho caixa 2. Mas para trabalhar, mas o caixa colocar- 2 é suficiente? Para quanto tempo, por exemplo, de sobrevivência, entende? Para começar a abrir o meu negócio, empreender. Se for vendendo sutiã, Mary Kay, pastel na feira, a gente é mulher. Corpo.
o corpo. A gente é mulher suficiente Sim. pra... Eu sei a mãe, a mulher que eu sou pra arregaçar as mangas. Se acontecer isso, eu tenho ciência. Enquanto não acontece, a minha escolha hoje é cuidar de mim e cuidar da minha família. E quantos filhos você tem? 2. 2? 2. Foi mãe com quantos anos? Você falou que casou muito nova, com 15, né? Não, eu não. Você casou com 15? Não, foi ela. Foi Foi ela. Foi ela. Gente, Eu você com 18. nova também. Nova. Foi mãe com 18? Do primeiro relacionamento, comi o pão que o diabo amassou. No segundo, eu falei, chega, agora quem usa sou eu. Você já viveu um relacionamento abusivo? De mesquinhagem. Como que era? Só porque, às vezes, Vamos tem no gente cinema, eu que vive e tenho não 20. sabe o que é. Então ninguém vai. Você tem 20, eu não tenho. Então ninguém vai. Então, no Mas segundo... como que era o primeiro relacionamento? Você pode falar dele ou pra você é ruim? Porque Ele não tinha praticamente nem pra ele. Mas eu era muito nova, eu tava com 17 anos, sabe? Eu não via a hora de fazer 18. Mas você casou com ele? Casou? Morou junto? Foi isso, né? Engravidei e aí eu falei, depois desse, eu falei, eu não quero isso mais pra minha vida. Agora quem usa sou eu. Você aprendeu na dor ali. Na dor. Eu uso a minha dor até hoje. Me quer? Vai me servir. Não quer? Porta da rua, serventia da casa. Gente, essa mulherada tá muito assim, resolvida. Quem vive do dinheiro do outro vive com medo. Oi, Natália. Oi, qual que é seu nome? Isadora. Primeiramente, eu admiro muito o seu trabalho, acho incrível tudo que você faz, mas nesse momento, como esposa troféu, porque eu tive um bebê. Então, eu sempre trabalhei, tenho disposição amanhã se eu quiser trabalhar, mas a minha opção nesse momento foi dar amor e cuidar da minha filha, da minha bebezinha. Então, eu quero que você entenda que eu não deixo de fazer as coisas por conta. Por que ele me impede? Porque eu não quero, porque eu quero dar prioridade pelo cuidado dela. Talvez lá na frente, quem sabe fazer um curso da Natália Beauty, se especializar, mas aí pode falar. Mas ó, a pauta, vamos falar da pauta. Tá. E quando a gente for pensar na pauta, talvez você tenha uma realidade diferente, mas vamos pensar no Brasil. Claro. Quem vive do dinheiro do outro vive com medo. Você concorda com isso? Como que eu vou ter medo, Natália, se hoje eu vivo o que eu quero? Porque eu sempre tive medo de nunca poder cuidar da minha filha. Porque eu nunca tive minha mãe, porque minha mãe trabalhava fora. Eu tive uma mãe que trabalhava como professora, diretora, que eu nunca tive o cuidado dela desde quando eu era bebê. Porque ela trabalhava por mim. Porque ela não tinha um esposo. Eu nunca tive pai presente. Então é muito difícil. Então, quando eu tenho 25 anos. Então, quando Muito eu nova. cresci, eu tive filha agora, tem 9 meses. Mas quando eu cresci, o meu maior sonho era poder cuidar da minha filha. Por talvez não ter tido esse amor materno da minha mãe, não ter tido esse cuidado, não ter tido Eu essa entendo. dedicação. Então não é medo de perder dinheiro, Eu não é medo entendo. de perder nada, é medo de não poder Que amar. tem o medo também. O meu medo é de não poder amar ela. Então agora eu tô esperando, eu sei que ela vai crescer. Você acha que isso daí também não é uma justificativa para você não trabalhar? Eu amo trabalhar, Natália. Eu já fui streamer, eu adoro TikTok, eu adoro fazer live, eu adoro conversar. Mas nesse momento eu não consigo, por opção, porque eu prefiro dar todo o meu amor, toda a minha disponibilidade, todo o meu Mas cuidado. agora falando da frase, assim. Sim. E pensa nas mulheres. Sim. Quando a gente vive com o dinheiro do outro, a gente vive com medo? Então tá bom, gente. Acho que todo mundo discordou de mim. Tudo bem? Tudo bem, gatinha. Eu discordo com, Por quê? com você. Por quê? Porque nós sabemos que quando a gente casa, quando o homem casa, ele tem que saber e ele sabe que ele é o provedor. Para a gente entrar no relacionamento, nós temos que saber aonde nós vamos entrar, com quem vamos passar o resto da nossa vida, até que a morte separe. Eu percebi que você tem trauma do primeiro relacionamento, e eu não sei se você parou para se perguntar ou perguntar para suas filhas se o tempo que você dá para elas é devido.
Eu pergunto, pra mim é Né? de 11 o tempo todo. Mas será que ela Mas é sincera? Será que você já ela é muito começou a sincera. observar nela, nas atitudes? Porque às vezes tem coisas que passa despercebido. Mas Passa hoje a gente despercebido. vê mães que às vezes E estão em casa mais estressadas, mais irritadas, passam o dia no celular, justamente pelos afazeres algumas de mães, casa. eu discordo porque eu sou do lar, eu cuido da minha casa, eu administro o dinheiro do meu esposo, ele é o provedor. E ele mesmo sempre diz para mim que ele é o provedor e eu tenho tudo que eu preciso. Eu entro na conta dele se eu preciso de um dinheiro para alguma coisa. Mas você tem medo de gastar? Porque 78% Não das tenho. mulheres é um dado. 78 é muita coisa. Mas Tem por quê? ansiedade de gastar o dinheiro, não de gastar, mas fica ansiosa por gastar Porque o a dinheiro do mídia marido. impulsiona a gastar desnecessariamente. Ah, não. A mídia faz isso. A Não, mídia, é uma a escolha, modernidade. ninguém obriga a pessoa a gastar. Mas influencia. Influencia, a mídia começa a lançar dados, que é uma estatística que está aí, pode pesquisar, que coloca, se você entra no seu celular para fazer qualquer coisa, até para entrar no aplicativo do banco, está sendo bombardeado com alguma coisa para comprar. Então, se a gente tiver medo, a gente nunca vai viver com ninguém. Então, nós vamos entrar no casamento, no relacionamento, sabendo que é uma vida a dois, é para a vida toda. O homem vai entrar ali, ele sabe que ele é o provedor, que ele tem que trazer o sustento para a Mas família. o medo não é o do marido. Eu tô falando o medo dele ir embora, de acontecer alguma coisa, Não. de gastar. Não, de... como as meninas falaram, você sempre vai ter que fazer o seu pé de meia, não pensando que o homem vai embora, mas pensando numa necessidade futura. Se você for pensar de não ter dinheiro, você vai ter que pensar, se preocupar com a crise econômica, né, com as guerras. Então, tudo na nossa vida é uma incógnita. Você tem que pensar daqui para frente. Então, se você vai pensar daqui para frente o que vai acontecer, você nunca vai viver. Você vai viver assustada. Se você consegue estar administrando a sua casa, as suas coisas, seus filhos, cuidar do seu lar, cuidar do seu esposo, dar atenção, por que que meu esposo ele vai ter interesse em sair de casa? Porque tudo que ele tem, eu vou dar para ele, eu vou suprir como uma esposa, como uma mulher do lar. E ele vai simplesmente sair e trabalhar porque ele é um provedor. Ele sabe disso. Ele tem que amar a esposa. O meu esposo, ele me ama. Quem casa, as esposas querem ser amadas. O homem, ele está ali para amar, cuidar da esposa, sair e prover. E as mulheres estão ali, cuidando do seu lar, dos seus filhos. A pauta é: quem vive com o dinheiro do outro, vive com medo. Vive com medo. Então, não questionando a amiga, mas o que eu tô vendo aqui, o que acontece? Muitas mulheres maquinadas, entendeu? Muitas mulheres maquinadas em um casamento. O que é uma mulher maquinada? Maquinada, tipo, fui construída pra isso. Tá. Pra casar, E constituir desde família. pequena, né? A gente é formada. Pra casar, constituir família, que aquele relacionamento dentro, né, do cristianismo, como a nossa outra amiga falou, juntos para sempre, até que a morte nos separe. Sim, sim. Beleza. Mas o que acontece? Estão levando essa questão e, tipo, colocando o homem aí como um provedor. Mas eu tô vendo assim, tipo, como que eu posso explicar? Um campo fechado. Entendeu? Casei, então esse homem, ele é o melhor. E estabilidade não existe. Exatamente. Não existe. As coisas, tudo pode acontecer, entendeu? E a gente não conhece a pessoa vivendo, vou casar com ele porque eu conheço ele integralmente. Não, porque para mim a convivência, ela vai aí a questão do tempo, né? Então existe sim a questão do medo. Medo da pessoa ir embora, dela Exato, morrer. vai existir o medo. De ela não voltar mais. Exatamente, vai existir o medo. Por mais que eu seja uma mulher que cuide da minha casa, cuide dos meus filhos, amparo meu marido, tô ali sempre. Ele me banca. Inclusive falência, né? Exatamente, ele me banca, ele faz tudo ali o que eu gosto, o que eu preciso, eu me dedico a ele. Mas, no fundinho, tanto medo meu, eu tenho esse medo, como ele também pode ter o medo de me perder, porque eu sou o troféu dele. Eu sou o troféu dele, eu acabo sendo o troféu dele. Por quê? Porque, de repente, se ele passar a pensar, nossa, se eu largar essa pessoa, será que eu vou arrumar uma outra pessoa que me trate dessa forma? Porque, às vezes, o homem, ele procura o quê? Não é que ele procura, mas dentro desse relacionamento, ele procura, vamos dizer que procura, uma estabilidade. Aqui eu estou instável. Sim.
ela tá, Sim, né, mas quando a gente olha para a tranquila. maioria das mulheres. Mas quando a gente acaba olhando para a maioria das mulheres, acredito que, entendeu? Medo. Dá aí entra ainda uma contradição, né? O medo, ele vai existir de qualquer forma, porque, tipo, tudo pode acontecer. Mas Tudo. aí eu uso a minha vida como base, entendeu? Que nem eu perdi o meu marido. Ele me recebi lá tudo que eu tinha para receber, mas e aí, Érica, o que acontece? Depois disso, opa, não, agora eu vou procurar um outro homem perfeito que me fazia. Posso até procurar, mas vamos e convenhamos, eu tô com 50 anos. É melhor eu viver com o que eu tenho lá e procurar fazer uma outra coisa, viver uma outra realidade, porque troféu é troféu, né? Sim, mas no Não- caso do medo, E o medo, ele entra porque, tipo, é uma coisa que, sei lá. a gente é- tem medo. O medo. É a questão mesmo que, tipo, eu não consigo. Eu entendo o casamento como ali um relacionamento perfeito e tudo mais, mas eu acredito que a mulher, por mais que ela esteja em casa, aquela coisa toda, o medo ele sempre vai bater pelo fato de que, tipo, tudo pode acontecer. O tempo todo, né? É, o tempo todo. Uau. Boa tarde. Bom, enfim, eu não concordo com essa pauta, porque eu sou divorciada. Meu marido foi embora com uma prostituta, depois de 30 anos de casada, e hoje eu sou pensionista Mais dele. nova, não? Sim, 20 anos mais Saber nova. que é uma média. Tem É, a mulher que ela é estatística. dependente financeiramente, Pois é. depois dos 40, ela tem 3 vezes mais chance de ser trocada por uma mais nova, das que Com dependem. certeza. Isso é dado, não sou eu que estou falando, é um dado e é muito preocupante. E, enfim, eu era aquela esposa troféu, né? Trabalhava em casa, eu trabalhei desde os 13 anos de idade, tenho 2 filhos, um de 31 e um de 26. Construí uma família, não tinha o caixa 2, né? Porque eu confiava nele cegamente, como muitas aqui dizem que o marido é tudo em casa, que ela cuida do financeiro, que ela cuida. Então é assim, a gente realmente. Você cuidava do financeiro? Sim, eu cuidava. Tinha A gente todo o tem uma controle. empresa em comum juntos. Eu trabalhava fora, abri uma empresa com ele, nós éramos sócios dessa empresa. Essa empresa existe até hoje. Meus 2 filhos, graças a Deus, são formados em engenharia, outro é advogado, mas eles abriram mão dos seus trabalhos, dos seus cargos, para cuidar da empresa hoje. Hoje eles trabalham nessa empresa. E hoje você tem qual renda? Hoje eu tenho a pensão dele. Então eu não tenho medo hoje de gastar o dinheiro dele, que eu tive medo sim por 30 anos. Porque era um dinheiro em comum, mas eu tinha medo porque Tinha que não é justificar tudo. não é um medo de gastar o dinheiro que é dele. Era um medo de faltar amanhã o dinheiro. Era um medo de não ter uma comida para prover para os meus filhos na mesa se a empresa não desse certo, se eu fosse demitida, se eu tivesse que cuidar da minha família. Então, veja bem, é um medo diferente. O que mudou depois do divórcio, eu não ter mais medo? Meus filhos estão criados, estão encaminhados, trabalham para eles. Todo o dinheiro que eu não gastei durante 30 anos, que eu economizei para ele gastar com outra, hoje eu gasto esse dinheiro sem o menor medo de ser feliz. E você sabe que esse medo da dependência, ele nem é consciente, né? As pessoas não sabem que tem medo. É. Só Mas depois percebe. hoje eu até gosto de ser dependente dele. E bastante. Porque hoje você tem lá aquele valor que vai entrar, mas se ele falir? Meus filhos estão trabalhando na empresa, eu me garanti para que isso não aconteça. Né? Eu continuei sendo a mulher provedora e a mulher, porque a mulher inteligente, ela edifica o homem, né? Eu edifiquei meu homem durante 30 anos. Só que, por algum motivo, eu errei em alguma parte. Não é você que errou. Mas às vezes sim. Por que a gente tem que botar toda a culpa no parceiro? Não. Às vezes pode ser que tenha acontecido. É meio a meio, sempre. Então. Sempre. E aí eu continuei edificando, não o homem. Medo do quê se o dinheiro é dos dois? Mas aí que tá, o medo do divórcio, da falência, do óbito, sem aviso prévio. Não, o medo de usar o dinheiro do outro estando vivo. A gente Não, não tá de falando de viver mortos. Não, mas viver do dinheiro do outro. Tipo, eu vou Se ter o outro medo for de, por embora, exemplo, acabou. entrar numa conta que é nossa, individual, conta corrente conjunta, não. na verdade. Não é um medo só de gastar. Porque a mulher, quando ela não tem a renda própria, ou seja, ela não gera o dinheiro, tá? Mas de Ela alguma tem forma ela tá gerando, porque ela é dona de casa. Não, mas esse discurso não cabe mais.
Porque ela não tá gerando. É que parece que ela por tem a por ilusão ser de que dona o de dinheiro... casa, por ser dona de casa e cuidar dos filhos, a pessoa não é útil? Não, então, aí que tá. Só é essa uma útil se discussão sair pra muito trabalhar? boa. Não, ela é muito útil e tem mulheres incríveis. Mas essas mulheres, elas têm consciência de que elas não podem gastar o que elas querem, que elas têm medo do dinheiro faltar e elas não conseguirem cuidar dos filhos delas. Então, existe um medo quando a gente vive do dinheiro do outro. E não é o seu dinheiro que vem pra você. Se o dinheiro é dos dois, Não é é dos responsabilidade da mulher também guardar aquele dinheiro e cuidar daquele dinheiro. Mas, na verdade, não é dos dois, né? É uma ilusão. É sim. Se o próprio homem, se eu me caso com um provisor, o próprio homem fala, o dinheiro é dos dois, o dinheiro não é nem só meu, nem só seu, é dos dois. É dos dois. Mas se O ele homem for também embora? decide isso. E se ele for embora? Aí que tá. É igual eu falei na outra pauta, a gente tem a capacidade de sair pra trabalhar e pra conquistar o nosso. Você não tem medo de acabar o Não. dinheiro? De faltar? Não, já faltou tanto pra mim. Com 16 anos eu comecei no mercado de trabalho. A minha avó faleceu quando eu tinha 18. Eu e a minha mãe, a gente foi expulsa da casa da família. A gente se mudou, então a gente tinha que pagar R$300 para continuar na casa. Eu não tinha condições. Eu consegui um emprego, eu me mudei com a minha mãe, sem fogão, sem guarda-roupa, sem nada, com as roupas todas emboloradas. Mas quando a gente olha para a pauta, você não concorda, mas sem olhar só para o seu ponto de vista na sua casa. Quando você olha para a mulher, você já conheceu alguma mulher que tem medo por não ter o próprio dinheiro? Não, porque eu não tenho essa visão de casamento falido, porque eu não conheci casamentos falidos. Eu estou vendo a parte boa do Nenhum casamento. casamento perto de você faliu? Existem vários falidos no mundo. A minha volta eu vi muitos que estão saudáveis. juntos, né? Que a mulher não sai porque ela não tem como se bancar e cuidar dos filhos. Será que essa mulher não está lutando por uma melhora? Então, mas lutando até quando, entende? Até quando chegar e não tem mais o que fazer? O amor é uma escolha, as pessoas desistem. As pessoas dizem na primeira mas você crise, é muito mais importante. vou divorciar. Não, não é primeira crise. Tem muitas mulheres que aguentam muito tempo e não saem. A minha mãe tá 53 anos casada, ela não vai separar nunca mais. Mas se há 20 anos ela pudesse ter ido embora, ela teria ido com toda certeza. Então, E por que quantas ela não mulheres? podia? Por que ela não 5 podia? filhos, ela estudou até a 4ª série, não sabia escrever nem falar, não Tem tinha gente internet. que sai no meio da rua pra pedir sim, mas ela com ajuda dos outros com 5. 5 no braço. Mas não dava, coitada, não dava. É diferente. E por ver isso, que eu trago toda essa questão pra cá, pra vocês. Então, quantas mulheres hoje, eu conheço muitas que estão em casamentos falidos, mas que ela não vai embora porque existe um acordo financeiro. Quando o dinheiro é dele, a palavra final também é. Bom, Nath, primeiro é porque aqui está se estabelecendo esse ponto de que o dinheiro é dele. E aqui tem 26 mulheres que não consideram dessa forma, né? Então. Por isso que a gente está aqui para defender essa pauta. Então, para mim, o dinheiro não é dele. Eu me sinto tão merecedora de cada centavo Sim. do salário Então, eu vou dele que reformular a cai pauta. naquela conta quanto ele. Eu vou reformular Porque a ele pauta. só tá onde ele tá porque ele tem uma mulher Com certeza. ao lado dele que ajuda ele. Ele pode trabalhar. Mas se não fosse você, ia ser outra, é o que eu tô querendo tranquilamente. dizer. Não, nem Seria, sempre. seria. Não são todas as mulheres que têm essa Mas ele capacidade. acha uma, eu tô falando assim, ó. Quando o dinheiro é feito por ele, na maioria dos casos, ou quase sempre, a palavra final também é. Vocês vão comprar alguma coisa muito cara que você tem muita vontade. Ele acaba te convencendo que não, se ele não quiser. Num e é um relacionamento dado, ó, assim. vamos lá, dado é dado. 74% dos casamentos onde só o homem tem o dinheiro e trabalha para ter o dinheiro, olha só, ele tem o poder de veto sobre decisões, ou seja, ele pode falar que não quer e a gente tem que acatar. Incluindo gastos da esposa com ela mesma. E é um dado super recente. Então, eu acho que eu faço parte desses 26% que não funciona dessa forma. Porque na minha casa, vai ter uma compra, a gente senta juntos, a gente discute. Nenhuma decisão é tomada sozinha. Nem ele decide sozinho, nem eu decido sozinha quando as coisas são relevantes. É claro, eu vou comprar uma roupinha para o meu filho. Eu não vou perguntar para ele, mas eu vou comprar uma geladeira nova. A gente vai sentar e vai conversar. Ele vai comprar uma televisão nova. De quem é a palavra final? A gente vai... Dos dois. É um consenso.
né? A gente senta, conversa e analisa. Tem coisas que eu vou saber melhor do que ele, tem coisas que ele vai saber melhor do que eu. Ele é engenheiro, então para coisas de tecnologia, tá, ele vai saber melhor se a gente precisa ou não comprar. Eu vou Então, saber mais será? de coisas da casa, eu vou saber mais daquilo que é da minha área. Eu que vou falar para ele, lindo, vamos no shopping, as crianças, o tênis tá pequeno, a gente precisa comprar. Ele vai falar, não, essa decisão é minha. E quando a eu gente que tô olha para as falando. mulheres que vivem isso, quando o dinheiro é dele, elas, a palavra final também é. Você conhece pessoas assim, mulheres assim, que passam por isso? Nenhuma. Não é possível. Não sei, deve ter, né? Com certeza deve ter. Muitas. Mas E eu aí não imagina concordo. o seu sonho, você ter que depender de alguém para falar, é tipo um semáforo, a pessoa dá o verde e ela aprova o teu sonho, dá vermelho porque não é o momento na cabeça dele, simplesmente você não vive o seu sonho. A maioria das mulheres vive isso. Sim. A maioria. Eu Eu trabalho com milhares de mulheres e eu vejo muito isso. Eu realmente não E muitas faço que nem têm a parte consciência dessa que maioria. são assim. A gente decide juntos enquanto ele concorda. Meu nome é Margarete, sou casada há 35 anos, né? Tenho 3 filhos, 4 netos. Legal. E o meu marido é assim, toda vez, que nem você falou aí, a palavra final é dele. Era dele mesmo, eu nunca... eu nunca bati de frente para falar, ó... Eu só falo, ó, quero uma geladeira, quero um fogão. Ele compra. No tempo dele. Eu não quero saber o valor. Tipo, ele gostou do fogão, eu gostei também. A geladeira, gostei também. Mas você tem toda hora que ficar vendendo os seus desejos Isso, pra eu ele. falo, ó, precisa de um fogão. Ó, vamos comprar uma geladeira nova? Vamos reformar, não sei o que. Ele fala, vamos. Então, ele vai lá e ele compra. Tipo, eu não quero saber o valor, porque ele sabe do bolso dele. Ele sabe o quanto sai, né? Isso, então eu nunca impus pra falar, ó... Mas a palavra eu final é quero- dele. é Mas, dele. mas para você isso não é um problema. Não, não é problema. Nunca Nada? foi um problema, nunca foi. Você nunca deixou de viver algo que você queria muito. Então, agora, aí passou anos, meus filhos cresceram. Certo. E eu me sentia aquela coisa sufocada dentro de casa, sabe? A mulher do lar, cuidando de casa, cuidando de filho. Aí chegou um tempo que eu falei, caramba, dá a impressão que você tá envelhecendo, sabe? Que você não se cuida de verdade. Aí eu fui fazer um curso de atriz, eu sou atriz de teatro, né? Que Tô legal. há 15 anos em cartaz. Trabalho de fim de semana, trabalho de segurança. E tô vivendo minha E vida tá ganhando agora. a sua renda Isso, e o meu decidindo por dinheiro. você. Então, quando eu quero alguma coisa pra mim, eu compro com o meu dinheiro, Maravilhoso. né? Então, é por isso que a gente vive bem até hoje. Porque ele faz o que ele quer lá com o dinheiro dele e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Então você é uma esposa que não é troféu, é parceira. Sou parceira. Pô, Então, obrigada. é isso. Vão levantar a Vocês? mãozinha não pra eu sair da mesa? Eu quero sair, fala. Maravilhosa você, viu? Obrigada. Esses dentes brancos, olha, parece dente de coelho, né? Gente, O narizinho dela eu parece tinha o, medo o de narizinho do Ken, não parece o narizinho do Ai, Ken meu lá da Deus do Barbie? céu. É uma boneca linda. maravilhosa. Obrigada, viu? De nada, tá? Sucesso A gente pra queria fazer um você. barraco com você aqui, mas não dá. Então, o que vai fazer? Puxar o narizinho dela. Quando o dinheiro é dele, a palavra final também é. Eu discordo completamente. Lá em casa, quem dá a última palavra, quem vai comprar as coisas sou eu. Até porque quem administra o dinheiro dele sou eu. Nós temos uma conta conjunta, então eu vejo as necessidades e eu só comunico a ele. Amor, tá precisando de tal coisa. Inclusive, em novembro, eu troquei a geladeira, né? Eu queria uma nova, melhor, aquelas cyber chic. Então, eu falei, amor, pesquisei, tá entrando na Black, eu vou comprar a geladeira. Ele, tá bom, amor. Você que sabe. Mas a palavra final foi dele. Não. Tá bom, amor. Tá bom, amor, porque... Tá bom, amor, porque ele disse... Não, tá bom, amor... Pera aí, gente. Tá bom, amor, porque... Ele disse, neguinha, o que você escolher, pra mim tá perfeito. Mas você tem que confirmar com ele. Não. Não querendo tenho que ou não, confirmar. a Não tem, palavra final até é numa dele. empresa, Você vai falar até que numa não, mas eu empresa, sei que é. mas até numa empresa, querendo ou não, você precisa de alguém para tomar determinadas decisões. Na sua empresa, você não vai fazer tudo como você quer. Você vai precisa de você ter alguém ali do seu lado auxiliando.
é uma auxiliadora, é concordância. Porém, a última palavra é a minha. Mesmo que ele dissesse que não iria comprar, eu sei das necessidades de dentro de casa, até porque eu estou ali mais tempo dentro de casa do que ele. Então, eu sei o que realmente precisa de dentro de casa. Então, E se ele falar que não? não tem como ele não falar que não, Ele já porque... falou que não para alguma coisa? Não, difícil, ele nunca falou não. Porque eu sempre vou argumentar aí com vamos lá. ele e vou explicar. Quando você me fala que ele nunca falou não, você dosa um pouco os seus desejos de Não. compra, de consumo? Não, eu sou muito gastadeira. Sou muito gastadeira, eu gosto muito. Sou consumista. Não tem como, a mídia começa a bombardear e a gente não tem como dizer não. Mas assim, brincadeiras à parte, no que diz respeito das coisas de dentro de casa, eu mesmo tenho o meu cronograma, eu tenho lá a minha planilha do que vai precisar, do que não vai precisar, o orçamento da casa, o que eu vou comprar. E não tem como a gente chegar no mercado e comprar só aquilo que está na lista. Sempre vamos comprar a mais. Por mais que a gente tenha um eletro bom, nós sempre vai querer trocar, né? As mulheres aqui que sabem. Mas ele tem que Então, concordar de alguma forma. não, ele vai ver. Tem coisas que ele vai ver em casa e vai olhar, nossa, amor, que lindo. E às vezes nem vai ter essa percepção de perceber que comprou, né? Até porque o homem não tem muita percepção do que comprou. Se não for algo muito grande, não tem como ele ver. Às vezes passa até despercebido. Por isso que nós mulheres temos que estar ali, auxiliando, organizando, olhando as finanças. No meu caso, eu consigo controlar o dinheiro. Ele mesmo diz, meu amor, se não for você, eu gasto o dinheiro. E ele é pior do que eu para gastar. Então, eu que controlo o dinheiro. Quando fala que a última palavra é do homem, depende das mulheres, depende das pessoas, depende do relacionamento. Porque se for um relacionamento em concordância, que o homem ele entende o papel da mulher, ele entende que a mulher dentro de casa ela tem mais visão do que está faltando, qual é a necessidade tanto das crianças, como de um eletro, como de uma pintura da casa. Ela falou que o marido dela é engenheiro, ele entende mais da área de engenharia. Sim. Só que nós mulheres também. É um ditado que diz, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas nós, mulheres, nos sobressaímos. Não que nós vamos tomar o lugar do homem. Cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Porém, a mulher, ela tem mais percepção. A mulher é mais visionária. A mulher consegue perceber ao seu redor o que está precisando. Não, mas uma coisa é perceber, outra coisa é ela usar o dinheiro. E usar. Mas quando a mulher ela tem um controle total junto com o esposo ali no dinheiro dele, e dela, porque é dos dois, porque ele sai para trabalhar, só que ele sai para trabalhar para trazer o sustento da família. A mulher, os filhos, é uma família. Então, ele já sabe que a mulher, ela vai ali saber administrar, vai saber sentar ali com ele só para... Amor, as contas estão aqui, água, luz, telefone, internet, faculdade, curso das crianças, futebol. Já tirei, já paguei e tá ali o dinheirinho. Se ele quiser ver, ele vai ver lá no aplicativo do banco. O que entrou, o que saiu, vai ter lá. Só que ele sabe, o meu esposo, ele confia em mim, ele sabe a esposa que ele casou. Por isso que eu digo, se tem mulheres que às vezes têm dificuldade no relacionamento, é porque às vezes as escolhas foram mal. Às vezes se O que que ela precipitaram. faz se ela não tem o dinheiro para Se sair? ela não tem o dinheiro, é porque ela casou com a pessoa errada. Porém, se ela casou com um homem que entende, que percebe que ele sai para trabalhar e a esposa está em casa cuidando das coisas deles, está cuidando ali das crianças, da casa, está organizando, está fazendo com que o lar prazeroso, quando ele chegar estressado do trabalho, porque trabalhar fora Não, mas é aí já está fugindo estressante. muito. Não. A decisão final. A decisão final, como eu estou falando, a decisão final é sempre minha. Sempre minha. Eu não acredito. Pois vamos lá em casa. Eu não acredito em Vamos você. lá em casa, eu ligo agora pro Eu meu não acredito, esposo e mulher. ele vai falar com você. Ele vai falar que sim, mas eu não ele vai falar. acredito. Pois vai, passa um dia lá em casa que você vai ver. Vou lhe dar um ensinamento. Aí seu esposo vai lhe dar tudo. Não, eu não quero, não. Eu não quero. Vai lhe dar tudo. Vai dizer, ó, minha rainha, tome tudo aqui, tudo é seu, meus bens, tudo é meu, minha preocupação é essa, vai lhe dar tudo. Pode ter certeza, gata, que se você fizer certinho, você vai ver. Seu Não, mas esposo vai hoje não. entender Eu que não ele... quero. Ah, mas é bom. Não. É bom.
É bom sim. As mulheres que hoje em dia, né, tem esse problema que às vezes o homem abandona, o homem deixa a mulher ali com o filho, deixa a Que mulher a maioria à acontece. mercê, é porque assim, tem homens que não têm consciência, não foi ensinado pelos pais, como algumas falaram aqui, vieram de relacionamentos abusivos e acaba trazendo para o lar. Né? Quando o homem ele viveu num relacionamento que viu o pai maltratando a mãe, batendo, por mais que ele Que é diga que muito não comum, vai, né? por mais que ele diga que não vai fazer isso com a esposa, que quando ele casar vai ser diferente, não tem como, porque está no subconsciente dele e acaba querendo ou não influenciando. Mas quando um homem ou uma mulher sai de uma família bem estruturada, ele vai ver ali o exemplo do pai e da mãe e vai querer trazer para a vida dele, porque viu que era um lar harmonioso, que viu uma família ali equilibrada. Então, se a maioria dos homens, como está dizendo aí, que eu não creio muito nisso, na estatística, faz isso, é porque veio Por que de você uma não acredita na família. estatística? Você acha que eles... Porque assim, às vezes a mídia quer trazer aquilo que dá ibope, aquilo que lhe convém, mas na prática, na realidade mesmo, eles não vão entrar em 70% ou 80% do lar para saber. Eles vivem de estatísticas. Sabe quantas mulheres De vivem sem estatística. renda no Brasil hoje? Própria. 28 milhões de mulheres não têm renda. E não é uma Mas- estatística boba. Mas antigamente as mulheres eram do lar e sobreviviam bem, viviam bem, né? Tinham uma família estruturada. Hoje em dia a criminalidade aumentou muito. A falta da mãe no lar traz muita discórdia, traz muitas consequências para os filhos e muitas das vezes geram filhos revoltados, depressivos, estressados. Por quê? Porque a mãe não está lhe dando o suporte necessário que uma mãe pode suprir. Mas você acha que se a mãe fizer isso, todo mundo que tem depressão, irritado, as crianças, você acha que é por falta da mãe? Nem todo mundo, mas a maioria sim. Uns já é da genética, mas quando uma mãe passa a maioria do tempo fora de casa, ela não vai conseguir suprir, tá ali pertinho do seu filho, cuidando, vendo o crescimento, vendo a evolução dele e ter aquela percepção de que tem alguma coisa fora do normal do meu filho. Por mais que ela diga, não, eu vou chegar em casa, eu vou conseguir ver. Não consegue, uma hora ela vai chegar cansada, o estresse do trabalho, o trânsito, o chefe, um cliente que tratou mal, e aí ela vai vir sobrecarregada. E quando ela chegar em casa, ela vai ter muitas coisas para ela pensar, até ela descarregar aquela energia toda e se lembrar, ops, eu tenho que dar atenção ao meu filho, ops, eu tenho que saber o que é que meu filho tem, o que é que aconteceu na escola com ele. Que você vê o papel do homem nessa função toda? O homem, ele é o provedor, mas ele também é o companheiro, ele é o amigo, é aquele que está ali para estar do lado da esposa, dos filhos e está participando também na vida dos filhos. Está ali, tem aquele momento em família, né? Uma família unida, sentar para assistir junto, conversar, estar ali sabendo como é que foi o dia da esposa, como é que foi o dia dos filhos. É isso que tem que ser para o homem. Ele está ali participando ativamente. Às vezes, se tiver um tempo, sair mais cedo e buscar na escola, ir para as reuniões, ter aquele jantar em família à mesa. Hoje em dia, as famílias perderam o costume de se sentar à mesa. Sim. Porque não tem tempo, porque trabalha muito, trabalha fora, e quando vai sentar à mesa, alguns estão ali, ó, e esquecem de estar ali, naquele momento em família, aquele momento com as esposas. Chegamos ao fim desse episódio, que foi incrível. A gente levantou uma pauta muito interessante sobre mulheres que são esposas troféu e mulheres que são empreendedoras e trabalham, têm sua própria fonte de renda. Eu acredito que foi uma discussão muito válida, principalmente para mulheres que vão assistir, para entender se ela está nesse papel ou não. Eu gostei bastante e vocês foram incríveis, maravilhosos aqui hoje, viu? Parabéns. Muito obrigada.